Como é que foi passar por toda essa erupção, né? De que de repente sua filha tava. O pessoal abria o YouTube e era o rosto dela e muita gente atacando. Sim, era bem difícil, porque eu que vivia com ela lá em casa, né? Porque o pai já tinha morrido. E ela ficou doente, ela estava muito doente. Ela estava vivendo aquelas crises Ansiedade. ansiedade, né? E então era muita, era muito, não tinha como escapar, era de todo lado. Era de todo lado, você não podia abrir o YouTube que tinha. Você chegou a assistir alguns vídeos do que estavam falando dela? Eu abria e fechava porque eu não aguentava. Eu abria e fechava. Daí eu ia perguntar pra ela, eu ia questionar. Só que eu ia questionar, ela tava muito ruim. É que eu tava passando por um transtorno alimentar na época também. Ela tava muito ruim. Então daí eu ia dormir, só pra você ter ideia, e eu não sabia se ela ia amanhecer viva. Porque eu tinha medo dela fazer alguma coisa no quarto. Porque ela se fechou de uma certa forma e naquele sofrimento. E eu não sabia, porque, olha, só pra você ter ideia, motoboy ia de 5 no portão de casa para levar coisas, só que não estava pago. Então, assim, às vezes chegava 5 motos. Nossa. É, e vai e fuge também, porque vazou endereço. Aí, Fala mais perto do microfone. deixa eu chegar mais perto. Aí, agora tá ouvindo bem. Então, e aí chegava 5 motoboy de uma vez. Que faziam compra no endereço de vocês e não pagavam. Era pra. Daí chegava lá, o cara falava, tá aqui a entrega. Olha, E- tá aqui a entrega, mas a gente não pediu nada, sabe? E também entravam no meu Instagram, tudo. WhatsApp, não sei como que eles descobriram o número. Aí eles falavam assim, você é uma cachorra, porque você criou esse monstro. Nossa, te xingavam? Nossa, quando você sair na Xingava rua, a gente muito. vai encher sua cara de bala. Mandava uma foto de arma pra ela. Mandaram foto de arma pra mim. Olha aqui pra você, isso daqui. Até pouco tempo, acho que ainda tenho ainda no meu celular. Então, assim, era um sofrimento muito grande, porque eu via o sofrimento dela, não sabia se eu ia entrar no quarto e encontrar ela viva, e eu não conseguia dormir. Então, o que acontecia? Eu estava passando por um momento que eu estava de uma cirurgia após a outra, cateterismo, tudo, num problema de saúde grave. Então, eu tinha que lidar com tudo aquilo, com ela e com os meus problemas de saúde, né? E era basicamente só nós duas lá em casa, né? Que estava lidando com tudo isso, né? E o meu amigado também, né? E o que você perguntou pra ela, assim, quando você viu aqueles vídeos, você falou, filha, o que tá acontecendo? Por que eles estão te acusando? Você chegou a conversar com Sim, ela? perguntei. Cuidado que você vai falar, você não pode falar do Não, da eu segredo de não justiça. posso falar. Eu tenho até vontade de falar, porque quem não pode falar é você. É. Você entendeu? Não, mas Mas eu não vou falar, porque eu né, não vai posso. cair em mim, não fala Vai não. cair nela. Você entendeu? É. Mas assim, é muita revolta. Que eu posso falar pra você é muita revolta, porque tudo que era nome Raluca dava dinheiro. Tudo gerava like, tudo gerava visibilidade. Então parecia que cada um queria. Saía qualquer coisinha, era aquele monte de vídeo. Sabe? Era desculpa falar, um bando de abutre. Um bando de abutre. Cada um querendo arrancar um pedaço da carne e eu via ela morrendo. A realidade era essa. E como que você fez pra ela reagir? Que você falou que chegou momentos que você ficava preocupado dela ir dormir, porque de repente ela não tá bem no dia seguinte. Entrou a parte espiritual, né? Entrou a parte espiritual, que eu comecei a frequentar um lugar. E eu chamava ela para ir, chamava ela não ir. Um dia ela foi e acabou sendo cuidada nesse lugar, né? Aí pode falar, isso pode falar, né? Pode. Então. Não tem processo, ela só dá Umbanda. fica Aí tranquilo. eu comecei a visitar a Umbanda na época. E aí eu chegava lá e contava o problema, né? Aí falava assim, traz ela, mas ela não ia. Traz ela, mas ela não ia. Até um dia que ela resolveu ir. É que eu era muito agnóstica, assim, barra ateia, sabe? Então, eu não acreditava. Só acredito se eu vejo. Então, ela me convidava pra ir, e eu ficava, vamos lá ver os caras atuando. Você pensava assim? Os caras esquizofrênicos. Eu era assim. Aham. Só que eu cheguei lá, eu tomei no chibiu. Por que você tomou no Shibiu? Porque Você quebrou viveu- tudo que eu pensava, tudo que eu esperava. Sabe o que é, tipo... Você tá carregando uma coisa muito forte do nada, alguém tocar em você, o médium do corporado tocar em você e tudo, sumir aquele peso? Angústia que você estava sentindo? Tudo, sumiu. Tudo. Então, na época, foi isso que salvou. Essa parte espiritual foi o que salvou ela, né? Graças a Deus.
E você chegou em algum momento, que nesse período, quando você via tal, você chegou... Porque assim, mãe, eu digo, eu tenho afilhada, tenho sobrinha, eu só tudo por eles. Então, mãe, pai, protege mesmo. Sim. Mas teve algum momento que você falou, filha, o que você está se metendo? Que merda você Sim, tá fazendo? sim. E deu uma Mas- comida de rabo Sim, nela, vamos dizer? sim, com certeza, com certeza. E aí ela falava o quê? Sai daqui! Muitas vezes, sim. Muitas vezes ela falava isso por quê? Porque ela já estava sendo Eu não conseguia tocar no assunto. injustiçada E aí eu falava, mas será que é esse monstro que eu tenho dentro de casa e eu não sei, né? E aí eu começava a pesquisar. Falei, mas, gente, entendeu? Então, assim, era muita revolta. Revolta, revolta, revolta. Muita revolta. Ela não tinha voz. Ela não tinha voz, porque, assim, virou uma coisa tão grande que foi sabe, aquele monte de youtuber que juntava um com o outro e aí dava like e pronto. Você entendeu? Então, ela não tinha voz. Era o que eles falavam e acabou. Entendeu? Era só isso. Não tinha o que fazer. Inclusive, chegaram até a comentar que o exame que eu fiz de corpo de delito, aqui era falso, né? Foi isso mesmo? Cara, eu não me lembro. Foi. Tá gravado, mas... Você assistiu, né? Eu assisti essa parte. Então, se vocês quiserem, eu tenho aqui a folha do exame carimbado, do ML. Então, assim, muita mentira. Muita mentira. Muita gente ganhando dinheiro em cima disso. E... Revoltante. Muito revoltante. Muito medo. Mas em algum momento você incentivou ela pra falar, vamos gravar uns vídeos falando contando o seu lado da história. Eu cheguei a pensar em gravar um vídeo. Eu, Você mesmo. como mãe Aham. do Raluca, para falar. Eu pensei, mas nada, eu cheguei numa conclusão na época que nada que falasse ia adiantar. Porque virou uma coisa tão grande que nada que eu falasse ia adiantar. Porque parece que a cabeça deles, assim, sabe? Quando não quer acreditar em nada, só quer acreditar naquilo. Porque daí foi de um youtuber para outro e chegou em youtuber grande. E aí, quando chega num youtuber muito grande, aquele vira a voz e acabou. É quem tem mais visibilidade é quem acaba ganhando. Você entendeu? Principalmente na É a internet, voz e assim. acabou. Então, não tem o que dizer. Você tem que ficar quieto e entregar na mão de Deus. Sabe? Foi o que eu fiz na época. E cuidando dela. Pra não ficar sem minha filha. Foi isso que aconteceu. E hoje você tá melhor? Não, hoje a gente tá bem. Vocês estão bem melhor. Hoje a gente tá bem. Ela também tá bem. Eu Fisicamente. me recuperei totalmente do transtorno alimentar também. Fisicamente, porque na época ela tinha esse transtorno alimentar, sabe? Chegou a parar no hospital algumas no hospital. Teve uma vez que eu peguei ela caída no quarto. Ela só se salvou porque ela vomitou.